Com a vereadora Jo Oliveira. Jo, como é que você foi pega no final de semana, na última sexta-feira, quando as empresas assim do nada disseram não vamos mais rodar em São José da Mata, em distrito nenhum? Então, primeiro que foi uma surpresa por colocarem essa limitação para a semana, porque na verdade a população desses distritos já vem enfrentando dificuldade aos finais de semana, como a gente já vem relatando há um certo tempo, inclusive, que o horário à noite já é uma dificuldade, né, porque até apenas às 19 horas que funcionam, e nos sábados até às 14, depois disso não se tem mais e no domingo não tem esse funcionamento. Então assim, o sujo se dá porque inclusive se coloca essa limitação para que as pessoas possam ir ao trabalho, para a escola, para fazer as suas atividades, muitas também durante a semana. Então é muito ruim quando a gente precisa ouvir das pessoas, como nós ouvimos ontem, a gente ficou nos centros aqui, nos pontos aqui da cidade, conversando com as pessoas e ela relatando os muitos problemas que já tinham e que infelizmente só foi agravado com mais essa decisão. Então o que é que a gente precisa discutir aqui hoje? Precisa primeiro, né, que as pessoas responsáveis pelo funcionamento do transporte público em Campina Grande possam responder o porquê das pessoas estarem sendo penalizadas, mas principalmente que a gente garanta esse espaço aberto para que as pessoas possam colocar suas muitas problemáticas. Ontem nós encontramos mulheres com crianças de colo, sem saber se chegariam em casa, por exemplo, lá em São José da Mata. A gente encontrou mulheres às 6h15 da noite, né? Se você for pensar, é um horário relativamente cedo, mas para São José da Mata você não vai ter a disponibilidade, por exemplo, de motoristas por aplicativo. As pessoas não vão querer ir porque além do custo, né, é uma distância considerável, então necessariamente você não tem o retorno de pegar uma viagem de volta, então os motoristas infelizmente acabam cancelando. As vans, que acabam sendo uma alternativa para essas pessoas, também tem um limite de funcionamento, então no fim quem acaba penalizada é a população que precisa do transporte público. Jo, você não acha que o legislativo e o executivo campinense foi muito subserviente à empresa, que elas começaram pedindo dinheiro, começaram pedindo aquilo, o ônibus rodava o dia que queria, a hora que queria, e foi levando, e agora eles chegaram ao ponto de dizer não vamos mais rodar e pronto. Isso. Infelizmente eu preciso concordar mais com o parque, né? No momento em que nós, a partir, pelo menos da legislatura, que a gente pode responder, né, que iniciou em 2021, quando o primeiro projeto chegou para nós, essa questão de subsídio, a gente aprovou, inclusive com voto da oposição, por entender que seria um momento importante para aquele contexto, mas como nós vimos, por exemplo, que as empresas acabariam tendo a isenção de impostos, não teriam penalidades administrativas, né, nesse processo, nós entendemos que precisaria de um maior ajuste. Inclusive, uma das coisas que foi apresentada pela oposição, pela nossa bancada, foi que a frota pudesse ser retomada, que os horários pudessem voltar, mas infelizmente o projeto foi aprovado na integralidade e aí por isso, inclusive, a nossa bancada votou contrário a uma nova parcela de subsídio, né? Você é a favor de uma intervenção? Então, depende dos moldes, do que significa essa intervenção, né? De fato, a população vai ser beneficiada, porque intervenir como, né? Então, a gente precisa entender direitinho de que modo se dá essa intervenção, até porque a gente sabe que esse problema não é de hoje, e infelizmente, somente agora que o poder público municipal tomou aqui o pulo e entendeu uma postura, né, mais séria com relação a isso, mas infelizmente o problema não vem de agora. Essa intervenção poderia ser em termos de concessão, por exemplo, chegar o momento de abrir concessão para empresas de parte do Brasil que quisessem exercer as funções aqui na cidade de Campina Grande. Seria isso, nesse caso, seria uma possibilidade dessa? A concessão, como ela é pública, de fato, poderia se abrir um novo processo, colocar à disposição e as empresas poderiam concorrer. A gente sabe que essas estão aqui em Campina Grande, pelo menos, né, do tempo que eu tenho de vida e de utilização do transporte público, são as mesmas. Mudaram os nomes, mas no fim são sempre as mesmas empresas, então é importante também que a gente comece a pensar na possibilidade primeira e urgente que a população tenha um serviço bem prestado, porque inclusive ela paga muito caro. A gente precisa lembrar que a tarifa de transporte de Campina Grande é uma das mais caras, se a gente compara, por exemplo, com a realidade de Recife, que tem outras formas, né, de complementar o transporte público, quando a gente compara inclusive com outras capitais. Então é importante que a população tenha acesso ao serviço que ela merece, inclusive. João, num bom momento desse seria interessante a questão do VLT, né? Que começou a briga de Romero com o governo do estado e Bruno disse que não ia fazer, e o VLT seria bem importante nesse momento. Na verdade, a gente precisa repensar todo o nosso
nosso código de mobilidade urbana. Não sei se código é o termo correto, mas enfim, a gente precisa repensar todo esse processo, porque inclusive as rotas de Campina Grande, ou esse pensamento como a gente ainda tem hoje de funcionamento na cidade de Campina Grande, é da década de 80. Né? Então, assim, a cidade se expandiu, as linhas continuam as mesmas, então é importante que a gente faça esse debate amplo no sentido que ele deve ser, passando inclusive pelo próprio Conselho Tarifário, né? Ele precisa também estar ajustado com a realidade das entidades que acompanham essa pauta aqui sobre transporte na cidade. E óbvio, né, a cada mudança, a cada processo desse é importante também que essas estruturas possam ser avaliadas. É importante também